Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, aí dependendo do horário que você estiver assistindo aí a minha apresentação. E o trabalho que eu vou apresentar hoje é o meu trabalho de conclusão de curso, né, o meu TCC. E o tema que eu escolhi como meu TCC, que eu defendi ainda esse mesmo ano, né, é o tema O papel do educador no atual cenário da crise neoliberal e do avanço das fake news. Eu tive como orientador o professor Marcos Soares, né? Para iniciar aqui, falando sobre o meu trabalho, basicamente o problema principal que ele aborda é esse momento atual que nós vivemos da crise do neoliberalismo e do avanço das fake news, que são cada vez mais comuns nos dias de hoje e que, por fazerem cada vez mais parte do nosso dia a dia, isso também acaba chegando dentro de sala de aula, né? E pensando que esse é um trabalho voltado para um curso de licenciatura, achei que era importante discutir um pouco do papel do educador dentro desse cenário, né? Discutir um pouco da sua responsabilidade e tudo mais, e estratégias para lidar com esse tipo de problema. Enfim, para estruturar o meu trabalho, eu dividi ele, dá para dizer, em 3 ou 4 partes principais. Numa primeira, trabalhando mais com a questão da conceituação teórica mesmo, né, estabelecendo algumas coisas como, por exemplo, o que é um Estado burguês, o que é um liberalismo, o que é o neoliberalismo, né, afinal de contas estamos falando de uma crise do sistema neoliberal, né. Então, nesses primeiros capítulos, eu trabalho principalmente conceituando o que é o liberalismo, o que é o neoliberalismo, o que é esse Estado burguês, né, que está aí para reproduzir essa lógica dominante. Já no capítulo 3 do meu trabalho, uma análise sobre a reestruturação do capitalismo industrial ao informacional, eu uso autores como Manuel Castas, com o livro Sociedade em Rede, Ricardo Antunes, com o Privilégio da Servidão, e Milton Santos, por uma outra globalização, né? Então é interessante notar que o capitalismo ele teve diversas fases, né? Que o capitalismo que nós presenciamos hoje em dia é um capitalismo diferente do capitalismo industrial do passado. Com o avanço das informações, da reestruturação do capitalismo, nós temos uma outra fase e esses autores vão trabalhar com isso. Quem vai aprofundar bem essa discussão é o Ricardo Antunes também, né, discutindo as relações trabalhistas, como o trabalho vai se precarizando, como as pessoas ao longo do tempo foram perdendo o seu trabalho, foram se informalizando, né, e como a classe trabalhadora de forma geral foi se dissociando, foi se tornando cada vez mais difusa, mais mal organizada, se podemos dizer assim, né, muitos desses autores que eu citei, eles trabalham com a questão de uma nova racionalidade que vai surgindo, que vem surgindo no mundo atual, que é essa coisa do empreendedorismo, da meritocracia, que são ideias que são fundamentais para atuar na subjetividade das pessoas e convencer a classe trabalhadora de que essas são a solução para os seus problemas que eles encontram na atualidade, né? E uma das formas de se reproduzir é através da educação. A educação vai ser uma instituição fundamental que está dentro do Estado, desse Estado que é burguês, né? E que vai formar essa ideia, essa subjetividade, essa nova racionalidade que vem surgindo. Depois desse primeiro momento, conceituando e discutindo esse momento do neoliberalismo, parte para uma segunda parte importante do meu trabalho, que é que discute um pouco desse período da pós-verdade da fake news, né? E para isso eu uso uma autora que é a Mariana Barbosa, com o livro Pós-verdade e Fake News, né? Que ela discute um pouco a mudança do panorama geral da informação junto do contexto da crise da democracia liberal do qual a gente vive. Então, existe uma falta de representatividade, as pessoas sentem uma falta de representatividade por parte das suas instituições, seja por parte da questão política, pelo judiciário, enfim, pelas universidades e tudo mais. Elas acabam observando essas instituições como algo que não as representa e vão buscar novas narrativas que dê alguma resposta para aqueles problemas que elas encontram em sua realidade, né? Então, essa falta de confiança nas instituições fazem com que elas busquem
outros tipos de informação que vão além de, por exemplo, uma mídia tradicional. É aí que dá margem para as fake news, né? Que são essas fontes alternativas que se apresentam dentro das redes, da internet, das redes sociais e tudo mais. E aí, uma das características principais da fake news é que quando nós pensamos num debate, e pensa isso em larga escala por parte de toda a população, nós temos que pensar também que o debate ele não ocorre somente num campo da racionalidade, né? Muitas das pessoas são levadas a partir do seu emocional. Não à toa, nós encontramos muitas das notícias que se apresentam de uma forma muito sensacionalista, né? Justamente para acionar esse fator humano, né? Esse fator mais emocional, de chamar a atenção dessas pessoas, muitas vezes através de um debate que é muito mais moralista, né? Enfim, e que vai buscar os preconceitos que estão estabelecidos na população. Por isso que muitas dessas páginas de fake news têm um caráter reacionário, né? O que gera um problema ainda maior é o fato dessas redes sociais trabalharem a partir de algoritmos, né? Então, esses algoritmos, através dos dados que eles obtêm, da forma como as pessoas utilizam as suas redes sociais, eles conseguem traçar perfis dessas pessoas, e com esses perfis, elaborar conteúdos específicos para essas pessoas, o que é um grande problema, até porque isso aumenta a polarização política. As pessoas não vão ter acesso a, enfim, informações contraditórias, informações dos quais elas não estão acostumadas a conviver. E a pós-verdade seria justamente esse momento, o momento onde a realidade vai se basear na opinião individual de uma pessoa, naquela crença dela, né? Então, no meu trabalho, eu coloco algumas saídas possíveis diante dessa crise. Eu coloco principalmente duas, né? Uma mais técnica, né? Uma mais pensada a curto prazo, para eliminar pelo menos, vamos dizer assim, o grosso das fake news, que seria uma educação midiática, né? Ou letramento midiático, que seria uma forma de apresentar critérios e métodos básicos para que uma pessoa não caia numa fake news, né? Seriam esses critérios básicos. Então, por exemplo, saber que toda informação precisa ter uma fonte, verificar a data, verificar se tem algum especialista falando sobre, procurar mais de uma fonte e coisas do tipo, né? Então, são características mais técnicas para se analisar uma estrutura e saber se aquilo tem, enfim, alguma profundidade, aquela informação, ou se é apenas algo que está sendo compartilhado sem nenhum tipo de fundamento. O ensino, as escolas que fazem parte dessa estrutura capitalista neoliberal, como elas reproduzem essa lógica, né? Se a gente vive num momento onde o que é disseminado, a ideia de um empreendedor, a ideia de um profissional liberal, a gente consegue observar essa mesma lógica de empresas dentro de uma escola, né? Então, se numa empresa o trabalhador moderno ele tem que apresentar um rendimento, ele tem que cumprir metas, o ensino vai funcionar da mesma forma, né? Então, uma outra característica que também é muito importante é que os trabalhos cada vez mais são flexíveis, né? O trabalhador tem que exercer mais de uma função, os trabalhos estão o tempo todo se transformando e se modificando, então é importante que esse trabalhador, para essa lógica capitalista, ele se adapte constantemente. Por isso que existe um dos lemas principais que são colocados pelas instituições para que as pessoas aprendam dentro da escola, que é o aprender a aprender, ou seja, se adaptar constantemente às mudanças do sistema. Demonstra aí uma outra característica que é uma educação desemancipadora, ou seja, uma educação que é limitada, que não permite que o trabalhador reflita sobre a sua realidade e a partir disso possa transformar e tenha de fato uma autonomia, né? E aí eu coloco o contraponto, e como contraponto eu uso o Dermival Saviani, Paulo Freire, né, com o livro Escola e Democracia, e Paulo Freire com Educação como Prática de Liberdade, como contraponto a essa educação liberal, e como uma forma de buscar um senso crítico para a compreensão desse momento político, né, para a compreensão dessa crise do modelo neoliberal, e desse avanço das fake news, né, de uma forma a compreender todo esse contexto
de ter um olhar mais amplo para todo esse cenário e conseguir agir dentro disso, né? Então, a partir do momento que o aluno consegue compreender a sua realidade, ele de fato se tornaria livre, né? E ele poderia ter controle daquilo que ele produz e do tipo de sociedade que ele espera. Então a educação funcionaria muito mais voltada para o homem, né, como um instrumento de sua libertação, ele sendo o sujeito da sua própria história e não como um mero objeto vazio, que seria depositado o seu conhecimento ali. Por fim, eu trago alguns estudos de caso, algumas reflexões, né, algumas vivências que eu pessoalmente tive ao longo da minha formação e, enfim, ao longo da minha formação enquanto estudante de geografia, né, no curso de licenciatura. Então, nesse capítulo 7, eu apresento 4 casos, né? São 4 debates a partir dessas situações que eu vivi em 2 escolas diferentes, né? Uma escola estadual, em Sorocaba, e uma escola particular em Americana, todas em São Paulo, né? E nesses 2 casos, nesses 4 casos, nós tivemos, por exemplo, um caso em que o aluno defendia que não existia aquecimento global, eu pude observar alguns casos em que o aluno, influenciado pela ideologia neoliberal, se colocava contrário a qualquer tipo de intervenção estatal. Então, eu vi essas discussões, discussão da Terra plana, discussão de que o aquecimento global não existe, discussão com relação à vacina, pensando agora no contexto do Covid-19. Então, nesse caso da discussão do Covid, né, era a respeito se as vacinas eram eficientes ou não, tudo mais. E nesse capítulo eu descrevo um pouco sobre esses casos, né, que eu pude observar. Qual que é o ponto principal desses casos e que trouxe a reflexão para o meu trabalho? É justamente a forma como os professores abordaram essas situações, né? O que pude observar foi dois tipos principais de abordagem, né? Uma onde apenas era repudiado as falas dos alunos que defendiam essas ideias, e uma outra onde a abordagem se aprofundava um pouco mais, explicando o porquê daquelas ideias não fazerem sentido, né? E o que eu pude observar é que essa abordagem mais de se aprofundar, de dar mais critérios, foi muito mais convincente para aqueles alunos, né? Essa abordagem, então, descreve melhor de como que o conhecimento é construído, do que é um método, do que é um critério científico, né? E que não é uma simples opinião. Porque muitos alunos, como eles não têm essa compreensão do que é um método, o que foi todo esse processo histórico de construção do conhecimento, como ele não tem essa compreensão, muitos desses alunos acabam colocando como a fala do professor e aquilo que ele viu numa fake news ou na internet como sendo coisas iguais, como sendo, não iguais, perdão, mas como opiniões que estão no mesmo patamar, né? Ele não consegue compreender que existem critérios diferentes, né? Enquanto um é apenas, enfim, é algo construído, é um conhecimento construído ao longo do tempo, adquirido ao longo da história, o outro não tem esse respaldo, né? Então, os alunos muitas vezes não conseguem compreender, não tem essa dimensão. E a partir dessas 2 abordagens eu consegui observar isso, né? Então, para resolver esse problema, eu coloco o diálogo como método de resolver essa questão, né? O diálogo de Paulo Freire. Então, o educador deveria instigar o seu aluno constantemente a refletir sobre a sua realidade e a pensar sobre aquilo que ele encontra, né, das informações e tudo mais. É claro que um professor ele pode não mudar a opinião ou a crença equivocada do seu aluno, mas cabe ao professor minimamente instigar o seu aluno a refletir sobre as concepções que ele tem, né? Nós não conseguimos obrigá-lo a mudar a uma opinião equivocada, mas nós podemos instigá-lo a constantemente refletir a partir de um método que seja crítico, posto em sala de aula. Então, a principal ferramenta é o diálogo, para estabelecer uma relação de simpatia e confiança entre o aluno, entre o educador e o educando, até porque, como eu já disse,
essa questão não é somente racional, é importante ter um apelo emocional no sentido de que o aluno precisa ter uma confiança do professor, né? Porque nós somos seres humanos, não somos movidos apenas pela racionalidade. Vale lembrar que Paulo Freire já dizia que a educação é um ato de amor também, né? Então existe uma questão emocional por detrás disso, e a partir disso que você estabelece uma relação de confiança, né? E aí você consegue se aprofundar melhor sobre esses assuntos. Por fim, na conclusão, eu utilizo uma autora que se chama Selma Garrido Pimenta e Evandro Guedin, no livro Professor Flexível no Brasil, e chego à conclusão de que é preciso contextualizar a realidade também do papel do educador e levar em consideração os seus limites. Um educador não consegue apenas sozinho modificar toda a estrutura neoliberal do qual nos encontramos, mas ele consegue, dentro dos seus limites, a capacidade de instigar minimamente um aluno a pensar sobre a sua realidade. Então, eu coloco aqui como esse sendo talvez um dos principais papéis do educador na atualidade, dentro desse desafio de lidar com o avanço das fake news e dessa influência dessa nova racionalidade neoliberal que influencia a subjetividade dos alunos, né? Então eu coloco aqui no final que o desafio do educador na atualidade é compreender essas novas tecnologias que fazem parte da nossa sociedade, junto do atual momento do desemprego, da precarização, dessa questão trabalhista, né? E os novos desafios da sociedade atual que estão postos em debate e que vão surgir em sala de aula e que o professor tem que lidar com isso. Enfim, aqui as minhas referências. O meu muito obrigado e, enfim, até a próxima.